Fala, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Pessoal, vou deixar os créditos totais ao canal que a gente traz aquela notícia, informação sempre atualizada aí do Fogão. Pessoal, o atropelo foi gigantesco, 4-1, fora os gols perdidos, pênalti. Cara, que é isso? O Botafogo jogou demais, o Botafogo tá imperdível, cara. Foram mais de 20 tentativas de gols. Chutes diretamente no gol foram 12. Cara, o Botafogo tá demais. Acompanhe esses comentários aqui, pessoal, até o final, que tá topíssimo que eu separei pra vocês. Os antes passaram mal. Tem que falar bem do Botafogo, porque não adianta. Ficou no cheirinho de novo e o Flamengo não teve jeito. Não teve jeito. No Newton Santos, no tapetinho, tem que dar fogão, né, pessoal? Vamos acompanhar esse videozinho até o final, que está topíssimo, que eu separei para vocês. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário, que nos ajuda muito aqui na plataforma. Agora, acompanhe esse vídeo aí. Mas tem um baile físico. Também. É uma característica do Botafogo. Outra. Exatamente, é uma característica desse Botafogo. Cada jogo fica mais forte. A questão física é impressionante como voa o Botafogo no Flamengo em frangalhos. Isso, o time do Botafogo, boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. O time do Botafogo é o destaque da semana no futebol brasileiro. Porque são duas partidas muito importantes. Há meses já se sabia que essa era uma semana de início de confronto decisivo de Copa Libertadores, e no fim de semana havia clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Há meses sabia-se que o adversário na Libertadores era o Palmeiras. Sim. Então, assim, não fica maior a semana para o Botafogo. Não é possível imaginar uma semana maior. Clássico com o Palmeiras iniciando o confronto de classificação para a próxima fase da Libertadores, e jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eles disputando, assim como o Palmeiras, as primeiras posições do campeonato. A gente vai ter em algum momento que falar do Fortaleza também e continuar falando, mas em relação a esses times que estão nessa disputa e envolvidos em Libertadores no meio da semana e no meio da próxima, esse período de alguns dias em que o Botafogo teve 2 jogos em casa, ele certamente foi sublinhado ali no calendário como um momento muito importante da temporada, e o Flamengo brilhou nesse momento. O Flamengo venceu o Palmeiras de uma maneira inquestionável, embora o placar não seja definitivo, é claro que não. Mas o Botafogo, ao vencer por 1 gol de diferença, se coloca numa posição de, aqui em São Paulo, fazer um jogo que fica muito a seu critério em relação a como ele se sente mais cômodo no jogo de futebol, que é em vantagem, explorando espaço que vai certamente haver, porque o Palmeiras não tem outra opção além de, ao menos, empatar o placar agregado. E o Botafogo faz um jogo com o Flamengo, especialmente no segundo tempo, de superioridade absoluta. Então, não dá para falar que placar esse jogo poderia ter, porque o futebol não aceita esse tipo de visão, né, como suposição, mas o número de oportunidades que o Botafogo teve, porque no segundo tempo sobrou fisicamente e sobrou tecnicamente diante do melhor elenco do futebol brasileiro, é um volume que chama atenção, chega até a assustar. Poderia ter havido uma goleada histórica mesmo, o que seria diferente do que a gente imagina, né? Principalmente no segundo tempo, estava claro que havia um time querendo de fato ganhar o jogo, foi o time que ganhou. E a outra equipe, no momento, do ponto de vista da sua saúde física, o que afeta todo o resto, sofrendo demais. Agora, eu estou de acordo com o Pedro. É preciso separar as coisas. O Botafogo, exemplo do Flamengo, também disputa competições simultâneas. E o Botafogo não está em 2 competições. Saído, o Botafogo nem tivesse todo esse ímpeto. Agora, me chama a atenção o seguinte: eu acho que esse time do Botafogo vem com esse pulmão todo para cima do Palmeiras. Eu não sei qual vai ser o gasto do Flamengo para subir o morro. Ah, sim. Entendeu? Pelo desgaste visto hoje, qual que será a força que o Flamengo vai ter, de elenco com certeza, mas de pulmão mesmo, para aguentar a altitude. Claro. E esse Botafogo a gente vê jogar e fala, nossa, esse cara se desgasta. Não, ele troca um mais forte por um mais forte, né? Então, vai sair o Igor Jesus, aí você olha quem entrou. Entrou o cara, Chiquinho. Não, tem 1,90 m e força. Mas pivô, protege. E tal. E assim, acho que vem para cá, para cima do Flamengo, com muita... Palmeiras. Desculpa, para cima do Palmeiras, com muita força física. E que vai precisar para esse embate. Aí o Palmeiras que se vire, o Palmeiras que hoje se desgastou também, né, para vencer o jogo em casa. Mas, por outro lado, do lado do Flamengo, eu acho que fora
todo esse problema com a lesão aqui e ali, tem um desgaste psicológico, né? Sim. O torcedor, na maioria, nesse momento, está de bico virado para o Tite, para o time, aí já começa a pensar, será que vai ser que nem o ano passado? Eu acho que são situações diferentes. Acho que o Olímpia até surpreendeu, mas era um outro time, não tinha altitude, ganhou de 1-0, depois vai lá e perde, sai nas oitavas com 3-1. Não estou esperando que isso aconteça. O Flamengo sempre faz gols também. Então, e o Bolívia sempre sofre gols em casa. Sim. Então a gente tem. Já está colocando um na conta. A gente já está colocando um, já aumenta essa diferença. Assim, hipoteticamente falando. Mas hoje não deu. Hoje não deu. Mas principalmente segundo tempo, né? Segundo tempo a gente teve 15 finalizações do Botafogo contra 5 do Flamengo. O segundo tempo foi muito determinante. O time está muito forte. E o Luiz Henrique? Que está jogando muito. Ele é um Estevão já pronto, forte? Olha que frase forte, hein? Eu acho que ele é, né? Eu não sei. Ele faz aquela jogadinha como o Estevão, só que ele tem muito mais corpo, ele é muito mais pesado, ele atropela e o Estevão ainda vai encorpar, mas é mais baixo e tal. Mas Mauro, nos impressionante. nossos recortes imediatistas, se você pegar esse mês agora de agosto, fatalmente o Luiz Henrique é o cara que está mais jogando bola no Brasil. Sobre características a gente pode conversar sim, mas eu não consigo encontrar no Brasil um jogador mais perigoso com espaço do que o Luiz Henrique. E não vai achar. É por isso que a situação do Palmeiras ela é tão complexa. Não há dúvida nenhuma que o Palmeiras tem time, tem estratégia, tem camisa, tem cabeça para fazer o resultado necessário na quarta-feira. Mas a dinâmica do confronto é a pior possível. Sim. A pior possível para o Palmeiras. O alento é parte da atuação de hoje. No momento do jogo sim, hoje, sim, claro. Eu tô contigo. Mas e o que o Palmeiras fez com o Flamengo? Encaixotou o Flamengo. O Flamengo é um time radicalmente diferente do Botafogo. O jogo de hoje outra história. Mostrou, de novo, né? Em termos de como joga, características dos jogadores e como pretende vencer. Vai ser muito difícil, Renato. Claro que Libertadores a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. E também, mas não tem jeito, a gente acaba esbarrando nesse assunto. Passar isso até quarta-feira o papai. Não tem como. Vai ser muito difícil, que o torcedor pode olhar e falar assim, mas olha só o que o Palmeiras fez com o Flamengo na volta. É o Botafogo. É outra conversa, é outro papo. Isso aí. Praticamente impossível acontecer com o Botafogo na quarta-feira o que aconteceu com o Flamengo naquela quarta-feira de Copa do Brasil. Tu fala, pode até ser eliminado, o Palmeiras pode passar e tal, mas estou falando do jogo. O jogo em si, o Botafogo dá a condição que o Flamengo deu para o Palmeiras. E assim, é impressionante realmente, é um líder incontestável do Campeonato Brasileiro, o Renato, nesse momento. Tudo bem, William? Um abraço para você, para os amigos, para o Fã de Esporte que está acompanhando a gente. Que trabalho. Eu acho que essa semana do Botafogo, como até pontuou o André, é uma semana que só comprova o status que o Botafogo com trabalho se colocou. Uhum. Porque, assim, é lógico que a gente fala de um clube que é super tradicional, que é grande, mas que vinha de anos muito ruins. Mas a partir do momento que você paga 20 milhões em um, 20 não sei quanto em outro e tal, o Botafogo, ele monta esse elenco para brigar por coisas grandes. E há meses que a gente fala isso. Se vai ganhar, se não vai, isso eu acho que é um contexto que você não consegue até mensurar muito bem, porque no fim das contas é 2 ou 3 que vão ser campeões. Mas assim, o Botafogo para mim, ele foi um dos primeiros clubes no Brasil que entendeu o que está acontecendo com o futebol. Talvez o primeiro, olha que coisa louca, o primeiro não está tão bem hoje, mas o Cuiabá nas últimas 3 temporadas ele se ligou que a capacidade física está fazendo cada vez mais a diferença. O Cuiabá foi um dos primeiros times que começou a montar times com muita estatura, com muita força física. Obviamente que sem a qualidade técnica do Botafogo. O Botafogo ele consegue olhar para um jogador físico e técnico. O Cuiabá não conseguia fazer. E o Cuiabá se sustentou na primeira divisão muito por conta disso. Capacidade de duelar, de brigar e tal. O Botafogo olhou para o futebol e falou, eu vou buscar essa capacidade física com o dinheiro que eu tenho, com qualidade técnica também. E hoje foi um dos jogos que isso ficou mais explícito. Assim. Foi a rotação de jogo das duas equipes. E eu estava com vocês aqui, acho que no jogo do Flamengo o primeiro contra o Palmeiras. E eu falei, o Flamengo, quando ele consegue nivelar o nível de intensidade com o adversário, ele sobra. Porque tecnicamente ele é muito bom. Mas não tem conseguido. Mas ele não consegue, ele oscila. E esse elenco do Flamengo é um elenco com problemas físicos e não é de hoje. A temporada passada o Flamengo precisou
acelerar o processo por conta do Mundial, esticou a corda, não trabalhou, muitas lesões. O Flamengo passou a temporada inteira passada sem pressionar a bola, sem conseguir. Em vários jogos, pela qualidade técnica que você tem, você vai conseguir o resultado e vai passando. Quando o jogo exige que nem o de hoje, contra o Palmeiras, que joga num ritmo muito alto também, o Flamengo sente. E aí a gente fala em perfil de elenco mesmo. O Flamengo, quando ele se impõe tecnicamente, é difícil pegar. Agora, quando o adversário vai pro choque, vai pro duelo, vai pra questão física, o Flamengo fica para trás. Então foi um jogo hoje de rotações assim bizarras. Foi muito... As diferenças. As diferenças de intensidade para um time e para o outro. E o Botafogo olhou para isso no contexto do Mundial. Isso é trabalho. Por mais que você tenha dinheiro, não te garante. E eu acho que são duas maneiras de olhar para futebol diferentes. O Flamengo ele vai em busca no mercado pela qualidade técnica. Esse cara aqui, refinamento, muita ferramenta. O Botafogo não. O Botafogo é o que eu estava falando do Mauro. O Botafogo tem ali o Tietê, o Savarino e o Almada, que são mais do meu tamanho assim, mais pequenininho, e o resto é só gente grande, cara. É só 1,80 m pra cima. E eu até brinquei algumas vezes. O Botafogo é a Atalanta do Brasil. Você olha pra Atalanta, claro, com nível de investimento pro cenário dela muito menor, mas é isso, é só jogador com capacidade de duelo, de arranque. Mas isso é o quê, Renato? Montagem. Isso é montagem. Quando você chega pro segundo tempo do Flamengo hoje e pensa, o orçamento que se tem, como se termina o jogo, é problema de montagem. Isso é você ter referência. Calendário. Então, depois eu quero ouvir sobre isso. Se tem um problema sério de montagem nesse time do Flamengo mesmo. Fala, Renatinho, depois eu quero ver isso. Pensa no departamento de scout, por exemplo. Quando você tem uma referência do que você tem que buscar no mercado, fica muito mais fácil buscar. Então, quando um clube define isso, você tem essa linha pode dar certo ou errado. Mas eu acho que é muito elogiável quando um clube entende a identidade que ele quer ter. O tipo de jogador que vai jogar aqui. O Palmeiras faz isso há muito tempo também. O tipo de jogador que joga no Botafogo hoje, a gente já sabe. E ponto. E o Palmeiras é a mesma coisa. O Flamengo não. O Flamengo é um negócio muito... Você sabe, PSG. é o mais caro do mercado. É isso. Quem é o mais caro da América do Sul? É isso. Não, mas aí não tem um cara para substituir o Pedro. Faz falta demais. Contra o Bolívia, se o Pedro não sai cedo... que ser o Gabigol, né? Se o Pedro não sai... Mas está machucado. Então, aí nós estamos falando de patamares completamente diferentes de Pedro para Carlinhos. Nada contra Carlinhos, ok? Hoje já há uma diferença grande entre Pedro e Gabigol. O Carlinhos é o terceiro, aí também tem uma questão de azar. Sim, mas não seria o Gabigol também, não tem. Jogo. Então, assim, contra o Bolívia, sai o Pedro. Cara, podia ter sido 4 aquele jogo com o Pedro. Muitas oportunidades, bola passando ali, é outro. Aí hoje você não tem Pedro e Arrascaeta. Não vou falar nem Cebolinha, de Vinha e tal. Eu acho que faz muita diferença. Mas faz muita diferença. Não sei quando vai ter todo mundo, alguns só vão votar em setembro, inclusive o próprio Pedro, né? Está aí cotado. O Gabigol é só setembro. Ele já está até relacionado para a seleção, mas não sei por que o Dorival... Não sei se o Dorival conversou lá, porque o Flamengo disse que ele só volta em setembro e ele está na pré-lista já aí. É que a pré-lista sai antes da lesão. A pré-lista é montada antes da lesão do meio de semana, né? O Luiz Henrique também, por exemplo, está na pré-lista, o Estevão está na pré-lista. Eu vou interromper vocês, que o Arthur Jorge está falando. O homem goleou, ele tem que falar. Vamos lá. Bem, boa noite a todos então. Obviamente que esta é uma vitória muito importante para nós, não só por aquilo que é a conquista de 3 pontos, mas também porque vencemos um rival que acaba por estar ali muito próximo de nós em termos de classificação. Sobre aquilo que é o jogo, uma entrada muito forte por parte deste Botafogo, fizemos gol muito cedo. Tivemos uma primeira parte em que, após o jogo do golo, não gostei muito daquilo que foi nós baixarmos um bocadinho a intensidade, ficámos um bocado mais resguardados, em vez de continuarmos com aquilo que era a nossa dinâmica e intensidade ofensiva. Dessa forma acabámos por, numa desatenção, num erro nosso defensivo, acabámos por sofrer um golo e tivemos um jogo equilibrado nessa primeira parte, ainda que com o ascendente por parte do Botafogo, na minha opinião, claro. Uma segunda parte depois em que tivemos que corrigir, em que tivemos que fazer ver da importância do jogo, daquilo que era importante nós conseguirmos dominar e sermos objetivos naquilo que era o ataque à baliza contrária, e tivemos uma segunda parte toda ela nossa, uma segunda parte em que fizemos mais 3 golos, tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos, faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte, mas é uma vitória importante, uma vitória só, mas que é merecidamente conquistada por nós, por aquilo que foi o empenho, a competência, a entrega de todos os jogadores, e fizemos com que este resultado fosse merecido, porque trabalhamos imenso para isso também.
Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui a mais uma notícia, mais um videozinho aqui. Pessoal, olha só, eu separei para vocês as notas dos jogadores individuais e do elenco aí do Botafogo e do Flamengo para vocês acompanharem também relacionada ao site SofaScore. Pessoal, nota do Botafogo, nota do elenco, 7.3, acima da média. Para quem não sabe, pessoal, a média aí é 7 do site SofaScore, né, pessoal? E a nota do elenco do Flamengo, 6.5, abaixo da média. Vamos lá, as notas individuais. Vamos começar com o nosso goleiro John, nota 6.8. Vamos para o Matheus Ponte, 7.7. Bastos, 6.8. Barbosa, 7.6. Cuiabano, 7.5. Gregory, 7.1. Marlon Freitas, 7.2. Luiz Henrique, 7.7. Savarino, 7.1. Almada, 7. E Igor Jesus, 7.7. E estrelinha, né, pessoal? Estrelinha aí, veio do banco de reserva. Matheus Martins, 2 gols. 2 gols. Nota 9. Uma das maiores notas aí do site, né, pessoal? Que é a maior de todas é 10, mas até hoje nunca vi nenhum jogador com a nota 10. Ainda tem a nota de Tiquinho Soares, nota 6.7. Tietê, 6.5. Tiquinho entrou no lugar de Igor Jesus, Tietê no lugar de Matheus Ponte. Matheus Martins, nota 9, com 2 gols, né? Entrou no lugar de Almada, que perdeu um pênalti. Carlos Alberto, 6.1, que entrou no lugar de Luiz Henrique. E Alan, 7.3, que entrou no lugar de Marlon Freitas. Ainda tem o pessoal do Flamengo, vou pincelar rapidão aqui para vocês acompanharem também. E já tá dando tempo do vídeo, né, pessoal? Senão eu não consigo postar. Rossi, 6.3. Ayrton Lucas, 6.2. Davi Luiz, 6.1. Fabrício Bruno, 5.9. Wesley, 6.7. Alan, 6.5. Léo Ortiz, 6.9. Gerson, 6.3. Arrascaeta não pontuou, que saiu no comecinho, né? Carlinhos, 6.1. E Bruno Henrique, 6.8. Vitor Hugo, que entrou no lugar de Arrascaeta, 6.3. Everton, que entrou no lugar de Gerson, 6.8. Varela, que entrou no lugar de Ayrton Lucas, 6.4. Léo Pereira, que entrou no lugar de Bruno Henrique, 6.1. E Lohan, que entrou no lugar de Alan, 6.1. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, pessoal, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, é um canalzinho novo, então se inscreva. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica por dentro de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus, tenha um excelente domingão e até a próxima notícia.